Oi pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar estruturas condicionais, certo? Que eu já deixei o esqueleto aqui do programa já para quando a gente for começar. Bom, até então a gente só viu códigos escritos de forma sequencial, códigozinhos bem simples escritos de forma sequencial, como código para calcular a área e o perímetro de um círculo, né? Mas, por exemplo, se eu entrasse com um valor de raio negativo naquele programa, acho que eu tenho ele aqui ainda, por exemplo. Se eu entrasse com o valor de um raio negativo, ele poderia dar alguma coisa errada. Não existe raio negativo, então eu teria que verificar se o raio é positivo ou se o raio é negativo. Então, se eu preciso fazer a verificação se o valor do raio é positivo ou negativo, eu já coloco dois fluxos de execução diferentes. Se o raio for positivo, eu vou fazer o que eu me propunha a fazer, vou calcular a área e o perímetro. Se o raio for negativo, eu tenho que dar uma mensagem de erro dizendo que o raio era negativo. E assim eu não poderia fazer isso. Então, para isso, a gente vai precisar de estruturas condicionais, certo? Antes da gente chegar nas estruturas condicionais, a gente tem que ver as condições. Deixa eu abrir outro. Colocar aqui só. Não precisa colocar teste, não. Deixa só assim mesmo. Deixa eu abrir aqui um em branco. Então, a gente precisa estudar condições antes, certo? Antes de iniciar os estudos de estruturas condicionais, a gente tem que entender como que a linguagem C descreve condições e como elas são avaliadas durante a execução do programa. Em C, uma condição ela nada mais é do que uma expressão, e essa expressão ela necessariamente é um valor inteiro. E qual é o valor dessa expressão, né? Qual é o valor que ela pode ter? Se esse valor for zero, a expressão é interpretada como falsa. Zero significa... Vou deixar só a expressão, tirar esse valor inteiro. A gente já sabe que é um valor inteiro. Se for zero, é falsa. E se a expressão tiver um valor diferente de zero, ela é verdadeira. Então, se for zero, ela é falsa. Se for diferente de zero, ela é verdadeira, certo? De forma mais formal, uma condição é uma expressão cujo resultado deve ser um inteiro, zero ou não zero. E na linguagem C, o conceito falso e verdadeiro se confunde com zero e não zero. Então, falso, zero, verdadeiro é não zero, é um valor diferente de zero. E quais são os operadores condicionais que a gente tem de comparação? Quais são os operadores que a gente usa para fazer essa comparação? Operadores. Bom, a gente tem os seguintes operadores. A gente tem um operador menor. Então a gente tem uma expressão aqui. E eu tenho uma outra expressão aqui. E tem o operador menor que. O que é que o operador menor que faz? Se a minha expressão 1, expressão 2, né? Se a minha expressão 1 for menor do que a expressão 2, ele vai retornar 1. E, caso contrário, se a minha expressão não for menor do que a expressão 2, ele vai retornar 0. Então, ele retorna menor que. Retorna 1 se expressão for expressão 1 for menor que expressão 2 e retorna 0 caso contrário. Tudo bem? Então ele é o menor que, retorna 1 se a expressão for menor do que a expressão 2 e 0 caso contrário. A gente tem também, vou copiar aqui para ficar mais fácil de acompanhar. A gente tem um menor igual.
menor ou igual. Então, como é que o menor ou igual funciona? Então, como é que o menor ou igual funciona? Se a expressão retorna 1, se a expressão for menor ou igual à expressão 2, retorna 0 caso contrário. Certo? A mesma coisa vale para o maior e o maior ou igual, certo? É só a gente fazer essa diferençazinha. Um operador que que também é importante é o igual igual, que ele verifica o quê? Ele retorna um operador de igualdade. Ele vai retornar 1 se a expressão 1 for exatamente igual à expressão 2. Vou tirar isso exatamente. Se for igual à expressão 2. Então, retorna 1 se a expressão 1 for igual à expressão 2. E retorna 0 caso contrário, caso elas sejam diferentes. Tudo bem? E o outro operador, para a gente finalizar, é o operador de diferença, né? O operador de diferente. Igualdade, diferente. Menor ou igual, diferente. É um operador diferente. Ele retorna 1 se a expressão 1 for diferente da expressão 2 e retorna 0 caso contrário. Tudo bem? Esses são os operadores de comparação que a gente tem. Menor que, menor ou igual, maior que, menor, maior ou igual, igual, igual e diferente. Algumas observações importantes. Na igualdade, a gente tem dois operandos, a gente tem dois símbolos de igual. Tem que ter muito cuidado, porque se você colocar só um igual, o compilador não identifica esse erro. Então, seu código vai rodar. Mas o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo uma atribuição. No lugar dele fazer uma comparação, verificar o que é fazer a comparação, no lugar dele verificar se a expressão 1 é igual à expressão 2 e retornar como resultado 1, se a expressão 1 for igual à expressão 2 e 0 caso contrário, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que a expressão 1 vai receber o valor que está na expressão 2. Então, muito cuidado aqui. Vou até colocar aqui. Certo? Porque a gente tem que ter esse cuidadozinho aqui, especial, por conta disso. Ok? Certo. Outra coisa que... Tá, o que é que essas expressões podem ser? Essas expressões, elas podem ser números inteiros, ou caracteres, por exemplo. Elas podem ser também operações. A gente consegue... Então, pode ser variáveis. Então, a gente consegue fazer isso aqui. Por exemplo, A é maior do que B. Sendo A e B variáveis, eu poderia fazer 5 é maior do que 3. Isso aqui é verdade. Então, ele vai retornar o valor 1, porque 5 é maior do que 3. 3 é maior do que 5, ele vai retornar o valor 0. Por quê? Porque 3 não é maior do que 5. Tudo bem? Posso fazer com variáveis, como já tinha feito. A maior do que B. Ele vai retornar 1 se o A for maior do que B e 0 caso contrário. Posso fazer também assim, ó, por exemplo, nota 1 mais nota 2 dividido por 2 é maior ou igual a 7. Então, ele já vai calcular essa média e vai verificar aquilo. Ele primeiro resolve essa expressão e ele vai pegar o valor que essa expressão tem.
esse valor ele vai comparar com o 7.0. Eu não acho muito legal de fazer isso. Eu acho que isso aqui seria melhor ter declarado uma variável do tipo média, chamada de média, né? E aqui no lugar de eu fazer isso aqui, eu verificaria média. Faz exatamente a mesma coisa, mas eu acho mais legível dessa forma. Tudo bem? Ainda mais que a gente está aprendendo agora. Tudo bem. Tá, uma vez que a gente já viu essa parte aqui de operadores de comparação, vamos agora ver as nossas estruturas condicionais. A primeira estrutura condicional que a gente vai ver, deixa eu falar aqui ainda, é o if minúsculo. É o if. O if no inglês ele é um se, né? Como é que o if funciona? A construção if ela executa uma sentença ou bloco de sentenças somente se uma determinada condição for verdadeira. Então a gente tem isso aqui, if, expressão. Esse aqui é o formato de um if, né? Tipo, if necessariamente a gente vai ter esses parênteses, a gente coloca essas chaves aqui. E a gente vai colocar o nosso bloco de comandos aqui dentro, tudo bem? Ó, tem essa indentaçãozinha aqui para poder tornar o nosso código mais legível. E aqui é a expressão. Lembrando, esse if vai ser executado quando? Esse if vai ser executado se essa expressão for diferente de zero. Se o valor dessa expressão for zero, ele não executa. Se for qualquer coisa diferente de zero, ele executa. Professor, se for menos 1373, ele vai executar. Não é zero. Se for 7838, ele vai executar. Se for zero, ele não executa. Beleza? Então tá. Então o nosso programa, ele vem aqui nessa ordem, né? Ó, o programa vem aqui e ele continua aqui. Vamos abstrair que isso aqui é o nosso código. Como é que funciona essa ideia aqui do if? Ele vai vir até aqui e bem aqui ele vai perguntar, essa expressão aqui é verdadeira? Se essa expressão for verdadeira, esse bloco de comando vai fazer parte da execução do nosso programa. Então ele vai executar tudo que está aqui dentro. Quando terminar, ele vai continuar o fluxo do nosso programa normalmente. Se essa expressão for falsa, ele não vai executar o que tem aqui dentro. Desse ponto aqui, ele já parte para esse ponto e continua o programa. Tudo bem, pessoal? Algumas observaçõezinhas. A condição tem que ser escrita obrigatoriamente entre parênteses. Aqui eu já falei, né, que aqui ele tem essa indentaçãozinha. Eu dei um tab aqui. Então, estava aqui o meu código, eu dei um tab para ele vir para cá com essa indentação. Desculpem. Isso é uma boa prática de programação, né? Deixa o nosso código mais legível. E, por exemplo, então agora vamos fazer um códigozinho. Vamos vir para cá. Eu já tinha deixado a estrutura do programa, né? Lembrando que bibliotecas, função main, return, nosso código fica aqui dentro. Ok? Vou fazer um código aqui que eu vou declarar uma variável e eu vou pedir para o usuário escrever sua idade e eu quero saber se ele tem a idade mínima para dirigir ou não, se ele já pode ter uma habilitação ou não, né? Então vamos lá, vou precisar saber a idade dele. Então vou declarar uma variável chamada idade. Assim, vou inicializar essa variável? Não. Por que não vou precisar inicializar essa variável? Porque eu vou pedir para o usuário entrar com sua idade. Informe sua idade, certo? Informe sua idade. O usuário vai entrar com o valor da idade dele. Eu vou colocar um scanf para ler o valor da idade dele. A gente precisa colocar o identificador, né? Que é o identificador de inteiro, então é %id. Preciso colocar o e-comercial para poder dizer que eu quero saber qual o endereço dessa variável. Aqui eu vou colocar a idade. Ok? Então ele vai entrar com o valor da idade. Dependendo do valor da idade, eu quero saber se ele já pode tirar a habilitação ou não.
Quando é que ele pode tirar a habilitação? Ele pode tirar a habilitação somente se ele tem mais que 18 anos. Então, eu vou colocar aqui. Se idade for maior ou igual a 18, ele pode tirar a habilitação. Então, eu vou dizer o que para ele? Ele já pode tirar a habilitação, certo? Barra N para quebrar a linha. Ok, então aqui é a nossa estrutura condicional if. Se ele tiver mais que 18 anos, maior ou igual a 18 anos, ele já pode tirar a habilitação. Vamos executar aqui nosso programa aqui para ver. GCC, -O, saída, aula 04, certo? Ponto barra saída. Qual é a idade? Se ele tem 18 anos, 81. Se ele tem 18, ele já pode tirar a habilitação, certo? Deu para entender, pessoal? Vamos ver se ele tiver... Vamos entrar de novo. Informe sua idade. Se ele tiver 15 anos. Meu programa não disse nada para ele. Isso é legal? Seria bom ele informar que ele não pode tirar, né? Mas vamos voltando aqui para o fluxo do if que eu disse. Ó. O fluxo, nosso programa segue esse fluxo normal. Senão ele entra aqui e ele vem para cá continuar seguindo o fluxo dele. Mas poderia ser que, caso ele não pudesse tirar a habilitação, seria melhor dizer para ele que ele não pode, né? Poderia dizer para ele que ele não pode tirar essa habilitação. O if ele vem de se, então se isso aqui acontecer, faça isso. Mas um se normalmente tem um se não perto dele, né? Que o se não seria um else, Se for isso, você vai fazer isso. Se não, você vai fazer aquilo outro. Então, é outra estrutura condicional que a gente vai ver agora. Se for isso, eu vou fazer dessa forma. Se não, eu vou fazer dessa outra forma. Então, se acontecer essa expressão, eu quero assim. Se não acontecer essa expressão, eu quero daquela forma. Certo? Como é que isso aqui se comporta? Se comporta mais ou menos assim. A gente tem agora dois blocos, certo? Eu vou colocar aqui, porque não sei se vai ficar legal não, estou testando agora, mas vamos ver. Se fica pelo menos fácil de entender. Eu vou colocar a minha expressão aqui. Eu vou até tirar o if else. Eu vou colocar só assim. Depois eu coloco é verdade, verdadeira. Então, se for verdadeira, deixa eu tirar aqui esse if else, depois eu coloco. Se for verdadeira, eu vou seguir esse caminho aqui. Então, o meu código vai seguir este caminho. E quando terminar, ele vem e volta aqui para a execução dele normal. Pode imaginar que isso aqui são duas setinhas, certo, pessoal? Bloco de comandos do if. Vou colocar só comandos do if para ficar mais bem organizado. Comandos do else. Ok? Então tenho aqui minha expressão. Se essa expressão aqui for verdade, meu código começa aqui em cima. Meu código começa a ser executado aqui em cima. Aqui um comando, comando, comando. E aqui eu tenho uma expressão que eu quero fazer, que eu quero perguntar. Essa expressão é verdadeira ou falsa? O meu código agora, ele tem que necessariamente tomar o caminho da esquerda ou tomar o caminho da direita. Ele não pode simplesmente pular esse caminho. No if, eu podia pular esse caminho, né? Meu código começava aqui. Se a expressão fosse falsa, eu abstraía isso aqui tudo e continuava o meu código daqui. Agora no if, else, não. Se a expressão for verdadeira, eu vou tomar o caminho da esquerda. Se a expressão for falsa, eu vou tomar o caminho da direita. Mas eu tenho que tomar obrigatoriamente um dos dois caminhos. Então essa aqui é a ideia, tudo bem, pessoal? Acho que deu para entender.
ok? E como é que ele fica? Que fica aqui, se a expressão for verdadeira, eu vou fazer comandos do if, e se não, eu vou fazer comandos do else. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura que a gente segue. Se for verdadeiro, eu vou fazer um comando, esse comando. Se for falso, eu vou fazer o outro. Ok? Então, vamos atualizar aqui nosso código. Se ele tiver idade maior ou igual a 18, ele já pode tirar a habilitação. Mas pode ser, se ele não tiver idade maior ou igual a 18, necessariamente ele tem idade menor que 18. Então, ele ainda não pode tirar a habilitação. Ainda não pode tirar a habilitação, porque ele é menor de idade. Certo? Vamos recompilar aqui nosso código para a gente ver. Então, se ele tiver 19 anos, já pode tirar a habilitação. Se ele tiver 51, também pode. Mas se ele tiver 15, ele ainda não pode tirar a habilitação. Tudo bem? Essa é a ideia do comando if-else. Certo? Umas coisas que a gente tem que ver aqui, ó. O else, ele não tem expressão. A gente não precisa avaliar uma expressão no else. Por quê? O else é o se não. Se o que está em cima dele é falso, ele necessariamente vai rodar. Necessariamente vai executar. Por quê? Porque a gente tem dois caminhos, ou a gente pode ter mais caminhos, se a gente tivesse mais ifs no caso, mas necessariamente ele tem que tomar um caminho. Ele não pode seguir sem tomar um desses caminhos. Então o else é, se ele não tomou nenhum dos outros caminhos, é esse. Segue em frente. Vai no teu rumo, tudo bem? Ok, então vamos continuando. A gente também, poderia ser que acontecesse o seguinte: a gente quisesse verificar se, além dele ter a idade, se ele tirou uma nota mínima necessária na prova para poder tirar a habilitação ou não, certo? Então, pode ser que a gente queira verificar duas expressões no lugar de só uma expressão. Sei lá, no lugar dele ter tirado... Mesmo se ele tiver a idade maior do que 18, será se ele tirou a nota mínima necessária para isso? Isso acontece em vários outros pontos, por exemplo. O aluno conseguiu tirar a média maior ou igual a 7, mas ele já está aprovado? Não necessariamente. Para isso, ele tem que ter cumprido 75% da carga horária também, que é a frequência. Então, eu teria que verificar duas coisas. Ele tem a média mínima necessária e ele tem a assiduidade, ele tem a frequência necessária. Então, são duas verificações diferentes. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar usar uns operadores lógicos. Então, vamos vir continuando aqui, né? A gente vai precisar de... operadores lógicos. Os operadores lógicos, ele permitem a gente fazer isso, certo? Ele permite a gente combinar expressões, combinar condições. Tudo bem? Por exemplo, quais são os operadores lógicos que a gente vai ver? O operador i, que é o AND, né? Como é que ele funciona? Se eu tenho aqui a expressão, vamos dizer que a minha expressão seja condição 1 e sejam duas condições. Eu quero que duas condições sejam verdadeiras. A condição 1 e a condição 2 sejam verdadeiras. E eu quero usar o operador i. Eu uso 2e comercial. Então, eu quero verificar se essa condição é verdadeira e se essa condição é verdadeira. Ok? Certo. Qual é o resultado disso daqui? Ele retorna
1 se condição 1 é verdadeira. O que é ser verdadeira? É diferente de zero, certo? Só para lembrar que ser verdadeiro é ser diferente de zero. Né? Torna 1 se condição 1 é verdadeira. E eu vou colocar I em maiúsculo aqui para a gente não esquecer. É o I. E condição 2 é verdadeira. Então, se as condições 1 e 2 são verdadeiras, ele vai retornar 1. E ele retorna 0 caso condição 1 seja igual a 0 ou condição 2 seja aqui embaixo igual a 0. Certo? Então, isso aqui ele vai retornar 1 se a condição 1 for verdadeira, ou seja, se for diferente de 0, e a condição 2 também for verdadeira. E ele vai retornar 0 caso contrário. O que é o caso contrário? O caso contrário é quando a condição 1 é igual a 0 ou a condição 2 é igual a 0. Esse ou aqui a gente tem que ter para a gente não confundir com o i, porque eu estou verificando o operador lógico i. Então a expressão é condição 1 e condição 2. Então, para essa expressão ser verdadeira, as duas condições têm que ser verdadeiras. Se pelo menos uma das condições for falsa, ou seja, se essa ou essa outra for falsa, a expressão é falsa. Certo, pessoal? Isso aqui é fácil de confundir às vezes, então por isso que eu estou tentando passar bem devagar. E o operador de ou, do inglês or, ele a mesma coisa, né? Condição 1. E se eu tenho duas condições e eu quero saber se uma ou a outra é verdadeira, eu uso esse símbolozinho aqui. É o fica do lado do shift, eu não sei o nome desse símbolo aqui não. Mas essa setinha é esse tracinho aí. Eu uso dois deles, certo? Então, se condição 1 for verdadeira ou a condição 2 for verdadeira, ele é verdadeiro. Então, ele retorna 1 se condição 1 é verdadeira ou condição 2 é verdadeira. Relembrando aqui, ó, ele é verdadeiro quando é diferente de 0. Ele não precisa necessariamente ser 1, basta ser diferente de 0. E ele retorna 0 caso condição 1 seja igual a 0 e condição 2 seja igual a 0. Então, retorna 1 se a condição 1 é verdadeira ou a condição 2 é verdadeira. E retorna... Tá cortando aqui, né? Desculpem, pessoal. Tava cortando ali em cima na imagem, mas eu acho que não tem problema não. Acho que deu para entender. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Então, retorna 1 se a condição 1 é verdadeira ou a condição 2 é verdadeira. E retorna 0 caso a condição 1 seja igual a 0 ou a condição 2 seja igual a 0. Tudo bem? Vamos ver. Tem outro? Tem. Tem o de negação, que é o não. Vou subir aqui, ele vai ficar. Vou fazer o não aqui em cima. Não, deixa eu fazer o seguinte. Deixa assim, dá para fazer o não aqui embaixo. Não. Ou not. Não ou not, certo? Ele só é uma expressão, tem aqui uma condição.
Minha condição aqui e o símbolo dele é exclamação. O que é que ele faz? O que é que esse símbolo aqui faz? Ele faz o seguinte. Ele resulta 1 se a condição for falsa e 0 caso contrário. Então ele retorna 1 se a condição for falsa e 0 caso contrário. Ou seja, se essa condição aqui ela é falsa, o que ela ser falsa ela é igual a 0, ele vai retornar 1. Se ela não for falsa, ou seja, se for diferente de 0, ele vai retornar 0. Então ele só faz inverter. Algumas observaçõezinhas. Se a gente for unir duas condições em uma expressão, se a gente for usar mais que duas condições, né, é interessante a gente usar parênteses para diminuir a ambiguidade, ficar mais fácil de ver. E outra coisa, o compilador ele não necessariamente vai realizar todos os testes de uma expressão, quando o resultado for evidente. Ou seja, tenho aqui essa minha expressão aqui, né, essas duas. O compilador já verificou que a condição 1 é falsa e eu estou fazendo um i. Então, se a condição 1 for falsa quando eu estou fazendo o i, ele já sabe que essa expressão toda aqui vai ser falsa. Ele não vai continuar verificando as outras. Ele não vai perder tempo verificando as outras. Ele já sabe que a condição é falsa e já vai retornar 0. Tudo bem? A mesma coisa vale para o ou. Se ele já viu que a condição 1 é verdadeira, as outras são indiferentes. Não importa para ele o resultado das outras. Ele já sabe que isso vai retornar verdadeiro. Ok? Vamos então atualizar nosso exemplozinho lá. Eu tirei o terminal aqui. Vamos atualizar nosso exemplozinho. Tinha um if e um else, né? Então o que é que eu tinha dito que eu ia verificar? Se a nota que o cara tirou na prova é uma nota que entre com a nota do Detran, certo? Se a nota que ele tirou no Detran é maior ou igual a 7, se for maior ou igual a 7 ele foi aprovado, caso contrário ele foi reprovado. Acrescente o D, entre com a nota, ok? Então, se a idade é maior do que 18 e o valor da nota dele é maior ou igual a 7, ele já pode tirar a habilitação dele. Ele já pode tirar a habilitação dele. Já pode tirar a habilitação. Vou dizer que ele está aprovado. Ele está aprovado. Caso contrário, ele ainda não está aprovado. Certo? Poderia também verificar o seguinte. Eu só vou ler. Só faz sentido eu ler a nota dele. Vamos testar isso aqui logo, né? Ver como é que tá aqui. Depois a gente faz outros testes. Informa sua idade 19. Entre com a nota do Detran 7,8. Está aprovado. Então, se eu tivesse ainda 19 anos, mas se eu tivesse nota 5, eu ainda não estou aprovado, tudo bem? Mas se eu tiver 15 anos, ele quer que eu entre com minha nota ainda. Mas não faz sentido eu entrar com minha nota, né? Então eu poderia aqui cortar. Se eu só quero verificar isso aqui se a idade for maior ou igual a 18. Então, eu só quero ler a nota dele se a idade for maior ou igual a 18. Senão não faz sentido para mim ler a nota de uma pessoa que não pode tirar a habilitação ainda, porque ele nem tem essa nota ainda. Certo? Vamos ver aqui agora como é que fica o código. Então agora eu tenho 15 anos, ainda não estou aprovado, não preciso nem entrei com a nota.
Estão vendo como é que faz? Professor, só tem esse jeito de fazer? Não, tem várias formas de fazer. O professor poderia entrar com essa nota aqui dentro já? Poderia. Por que você não entrou com a nota aqui dentro? Porque eu queria mostrar como é que funciona este operador aqui. Esse exemplo era para isso, mas poderia ter usado outro também, né? Mas eu poderia ter feito isso. Ó. No lugar de eu usar esse operador, eu poderia ter feito isso daqui. Ter continuado só com o if e o else e ter feito. Se a idade dele é maior do que 18, eu ainda quero que ele entre com a nota do Detran. Se a nota dele for maior do que 7, maior ou igual a 7, eu quero que ele diga que ele está aprovado. Se não, ele está aprovado, certo? Então, o que é que esse código aqui fez? Ele vai informar a idade aqui, ele vai entrar aqui dentro, entre com a nota do Detran, se a nota for maior do que 7, ele está aprovado, senão ele está reprovado. Isso aqui tudo é um bloco só. Se ele tem a idade menor que 18, ele nem vai entrar nesse bloco, ele já vai dizer que, vou colocar aqui menor de idade. Certo? Vou rodar nosso código aqui de novo. Eu sempre faço isso. Vamos lá, se eu tenho 19, entre com a nota do Detran, vamos supor que eu tirei um 6. Estou reprovado. Se eu tenho 19, tirei um 7, estou aprovado. Se eu tenho 12 anos, sou menor de idade, nem posso fazer isso. Certo, pessoal? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Vocês estão vendo que o meu código está bem indentado, né? Ó, eu coloquei uma quebra de linha daqui para cá. Vim, aí dei a indentação, coloquei aqui o código, tem o meu if, dei uma indentação aqui, tem um if dentro de um if, coloquei outra indentação aqui, coloquei indentação no else. Então você consegue ver, olhando rapidamente para esse código, que tudo isso daqui é um bloco. Tudo isso aqui pertence a um bloco. Por isso que é importante fazer a indentação. Se o meu código tivesse assim, seria só Jesus na causa para poder entender como que o que é que eu estava fazendo, né? Ficaria bem mais complicado para vocês acompanharem tudo. Ou vocês acham que não? Vocês acham que vocês conseguiriam acompanhar da mesma forma se o meu código estivesse desse jeito aqui? Hein? É mais complicado, né? Tipo, onde é que começa um bloco, onde é que termina? Esse if tá dentro desse if, tá fora desse if. Ah, tá dentro, porque tem essa chave. Essa chave não, porque tem essa chave não, porque tem essa chave aqui. Tá vendo que até para eu identificar onde é que tá a chave é mais complicado? Por que eu coloquei desse jeito aqui? Vocês estão vendo que é mais difícil de ver? Então tentem não programar assim. Uma boa prática, a gente já começar a fazer essa indentação desde o começo. Porque acaba saindo naturalmente. Fica muito mais fácil a gente enxergar nosso código desse jeito. Certo, pessoal?